Opa, aqui tomando um cafezinho para dar aquela despertada. E nessa manhã, meditando em algumas coisas, eu veio à mente um texto que está lá em Mateus e em Marcos também, né? Que falando sobre Jesus, que quando ele chega na cidade natal dele, algumas pessoas questionam, né? E dizem, mas esse daí não é o carpinteiro, né? Por acaso o irmão dele, os irmãos dele, a família dele, né? Ele é filho da Maria, irmão de Simão, de Tiago, de Judas. E eu fiquei pensando, né? Por que Deus permitiu que Jesus fosse gerado e crescesse na família de um carpinteiro? Porque José era um carpinteiro, né? E provavelmente ele deve ter aprendido ali a profissão com o pai, né? E algumas coisas me vieram à mente. Veja só, lá em Êxodo, no capítulo 25, quando Deus dá uma direção para Moisés para ele fazer a arca da aliança, né? A arca do testemunho, ele fala para fazer aquela arca com madeira de acácia e revesti-la de ouro, né? E tem todo um significado, né? Tem toda uma tipologia, uma simbologia, que madeira, na verdade, era uma representação do homem, né? E principalmente a madeira de acácia, que ela era toda retorcida, né? E para você fazer uma prancha, fazer uma madeira lisa, né? Era muito difícil, você tinha que trabalhar muito ali a árvore para você tirar algumas madeiras, né? E aí a gente começa a entender algumas coisas do porquê que Deus permite que Jesus fosse gerado e crescesse como um carpinteiro, aprendendo com o pai que era carpinteiro, e ele também se tornou um carpinteiro, isso antes dele começar o seu ministério ali aos 30 anos de idade, né? Veja só, o carpinteiro, na época, não tinha a separação entre carpinteiro e marceneiro. Essa separação ela aconteceu mais ou menos ali no ano de 1500, século XIV, século XV, né? Começou na Europa que eles dividiram essas duas profissões, né? Mas antes o carpinteiro e o marceneiro, assim, eles eram a mesma pessoa, né? O carpinteiro, a pessoa, ela fazia a função de carpinteiro e de marceneiro. Mas depois a gente vai começando a entender algumas coisas, que o carpinteiro, na verdade, ele trabalha com a estrutura, né? Ele trabalha com a madeira rústica, bruta, né? Ele trabalha fazendo fundamentos, né? Um telhado, por exemplo, né? Faz toda a estrutura ali de um telhado. E uma coisa interessante é que você não vê o madeiramento, você olha e vê o telhado, né? E na época de Jesus, eles também faziam muitos jugos, né? Que é aquele instrumento que se coloca no animal para dar direção, para controlar o animal. Fazia muitos arados, né? Que tinha eram muito fortes e muito resistentes, né? Porque carregavam ali uma estrutura para criar sulcos na terra, para preparar a terra. E lá naquela região o terreno é muito rochoso, né? Uma terra dura, então tinha que ser muito forte, muito resistente. Eles faziam outros instrumentos, né? Carroças e assim por diante. E com base nisso eu comecei a pensar e ver algumas coisas. O marceneiro, hoje, a gente olhando, ele trabalha mais com móveis decorativos, aquilo que traz beleza para casa, que deixa a casa um lugar aconchegante, acolhedor. São aqueles guarda-roupas, aquelas racks, né? E a gente vê assim que aquilo dá uma aparência mais bonita para casa, né? E veja só, não desmerecendo o valor de um ou de outro, cada um tem a sua função e cada um tem o seu valor, mas por que será que
Deus permitiu que colocasse ali na palavra dele que Jesus era carpinteiro e, por exemplo, não marceneiro. Porque na verdade Jesus veio para trazer estrutura. Ele não veio apenas para trazer uma aparência para o ser humano, que é representado pela madeira. Então ele usa ali alguns instrumentos, né? Como o formão, que é para trazer forma. Usa um machado. Hoje, por exemplo, se você precisar de uma madeira, você vai em uma loja de materiais, você compra madeira praticamente pronta. Naquela época não tinha que ir lá na floresta cortar a árvore, trazer os troncos de árvore e fazer a preparação toda daquela árvore ali, né, daquela madeira, para fazer o instrumento que você precisava. Então ele se utilizava de um machado para cortar, se utilizava de uma plaina para alinhar a madeira. Ele se utilizava, tem um outro material que eu achei legal, que ele se utilizava do prumo, né? Para deixar ela alinhadinha, a plaina para deixar ela bem retinha, né? Para tirar aquele excesso de madeira que tinha ali e que talvez não ia servir para nada. O carpinteiro trazia estrutura, fundamento. E eu acho que é esse o ensino que Deus quis nos transmitir quando Ele permitiu que Jesus nascesse, crescesse e aprendesse a profissão de carpinteiro. Porque Jesus veio para trazer para nós uma estrutura, um fundamento, uma base sólida, forte. Se vier uma tempestade, um temporal, o vento pode até destelhar a casa, mas a madeira continua, a estrutura continua firme, principalmente naquela época. Jesus veio para nos trazer estrutura, para nos dar fundamento, para que nós venhamos suportar as pressões, as perseguições, as tristezas, as frustrações, para que nós venhamos passar por todo tipo de problema, de situação e continuarmos firmes, estruturados, fundamentados. Aonde? Na palavra dele. Porque a palavra dele é estrutura, a palavra dele é vida. Mas para que isso seja verdade, o que é necessário Jesus fazer? Ele vai precisar usar, é lógico que alegoricamente, né, e espiritualmente, alguns desses instrumentos. Em alguns momentos ele vai precisar usar um prumo para alinhar a nossa vida com a palavra, alinhar a nossa vida com ele. Às vezes nossa vida está totalmente torta, desalinhada, andando por lugares obscuros, lugares que não são aqueles lugares que Deus gostaria que estivéssemos. E Ele vai precisar usar esse prumo para nos alinhar novamente com Ele. Às vezes Ele vai precisar usar a plaina, que era um instrumento muito afiado, para tirar o excesso, para raspar a madeira ali e deixar ela lisa. Às vezes Ele vai precisar usar essa plaina para tirar o excesso de orgulho, o excesso de autoconfiança, de soberba, o excesso de mazelas, de pecados, de falhas. Ele vai precisar usar isso para tirar de nós aquilo que está em excesso e que não traz qualquer edificação. Em alguns momentos ele vai precisar usar o formão para nos dar forma, para que nós tenhamos a forma que Ele tem. Para que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas possam ver Cristo em nós. O mesmo sentimento de amor que Ele tinha, o mesmo sentimento de generosidade que Ele tinha, o mesmo sentimento de ajudar o próximo que Ele tinha. Às vezes Ele vai precisar usar esse formão para nos dar forma, para que nós fiquemos a forma que Ele tem. Eu penso que foi isso que Deus quis nos ensinar. Marceneiro, como eu disse, não desmerecendo a profissão do marceneiro, mas o que ele traz é algo externo, é algo visível, é uma beleza visível.
é uma beleza externa, é algo que chama a atenção dos nossos olhos. Mas Jesus quer mais que isso. Jesus quer trazer uma estrutura interna, um fundamento interno. Jesus quer trazer uma base interna em nossos corações. Porque aquilo que está aqui dentro, o fundamento, a estrutura, vai permitir que as intempéries externas não venham nos abalar, não venham tirar a nossa paz. Por isso que nós precisamos ter fundamentos e estruturas internas, para que aquilo que acontecer aqui fora possa até trazer algum incômodo para as nossas vidas, mas não vai abalar o que nós temos aqui internamente. E essa estrutura, esse fundamento, ele vai nos trazer através da sua palavra. Vários ensinamentos de Jesus. Jesus era um professor, um pedagogo nato, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. E não é em vão que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado com ferramentas e instrumentos que lhe eram familiares. Uma cruz de madeira, a madeira que ele estava acostumado a trabalhar. Martelo, prego, que eram ferramentas que eram de costume quando ele exercia sua profissão ali, eram familiares para ele. Eu creio que Jesus quer trazer um fundamento, uma estrutura para as nossas vidas. Como um carpinteiro faz em uma edificação de uma casa, a estrutura para sustentar aquela casa, para que ela fique firme, para que ela não se abale em tempos de tempestades, de vendavais. Jesus quer trazer para mim e para a sua vida, para que a nossa vida esteja fundamentada, estruturada, para quando vier os vendavais, as tempestades, os problemas, nós venhamos continuar, permanecer firmes nele, que é o nosso fundamento. Eu finalizo falando sobre um texto que está lá em Apocalipse. Eu gostaria de ler esse texto, Apocalipse, no capítulo de número 3. Olha só que texto interessante. Apocalipse 3, verso 12, diz assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Jesus, ele usa esses instrumentos que ele usava quando da profissão dele, para trazer forma, para tirar o excesso, para nos fazer uma estrutura firme. E essa estrutura, quando vier os vendavais, vai suportar, não vai ser derrubada por terra, vai suportar. E lá na frente, depois de permanecermos firmes, estruturados, fundamentados, nós nos tornaremos colunas do santuário de Deus. Colunas, suporte. Uma coluna em uma casa, se você tirar a coluna de uma casa, provavelmente ela vai desabar, ela vai cair. A coluna é firme, ela sustenta, ela suporta, ela sustém toda a estrutura, o peso de uma casa. É isso que Deus quer com a minha e com a sua vida. Que nós nos tornemos colunas fundamentadas, estruturadas na palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Um abraço.